Voltamos agora no Corpo Consciente com um convidado especial, que é o Walter Chedid, estudioso e terapeuta de vidas passadas. Walter, tudo bem? Prazer ter no Corpo Consciente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um tema muito interessante, né? Vidas passadas. E vidas passadas existe. Qual é a prova disso, Walter? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente faz para ti. Como é que sabe que existe vidas passadas? Na verdade, isso é uma questão bastante polêmica até, né? A questão de se existe ou não vidas passadas, né? Algumas pessoas acreditam, outras não acreditam, né? Eu tive alguns acessos a algumas pesquisas dizendo que o povo brasileiro, 70% acredita que existem vidas passadas. Isso foi para mim digamos assim, uma surpresa. Eu não achei que era tanto assim, né? Mas as pessoas, elas têm em si mesmas, mesmo que as religiões que frequentam não aceitem ou não recomendem ou não acreditem, no fundo as pessoas, elas sabem que não são só isso, né? Que tem alguma coisa além, que não vão no fundo terminar suas vidas e isso acabou, que existe um propósito maior além do próprio nascer e morrer, né? Até porque muitas terapias que falam sobre isso, né? A própria regressão. Falaste que teu trabalho não é regressão. Tu trabalha com a vitaterapia, né? Isso. Como que é essa terapia? Na verdade, eu não trabalho com o processo de regressão. A primeira impressão que as pessoas têm, ou até a primeira pergunta que as pessoas me fazem quando eu falo que eu trabalho com vidas passadas, é se eu trabalho com regressão. Na verdade, a regressão está mais ligada à área do hipnotismo. A pessoa é hipnotizada e a pessoa é regredida e ela mesma dá o feedback para o terapeuta, né? Eu já não trabalho com regressão, eu trabalho com a paranormalidade. Eu tenho muita facilidade de entrar no trauma ou na tendência de vidas passadas que a pessoa manifesta hoje no presente e acessar essa realidade e trazer para o presente e poder dar instrução para o paciente naquilo que está interferindo na atualidade, né? Então trabalha com a parte de paranormalidade. O que é isso? Paranormalidade, ela é um nome assim às vezes um pouco difícil para as pessoas compreender, mas no fundo todo mundo tem um pouco, digamos assim, né? É uma sensibilidade a mais, é uma percepção a mais, é aquela intuição, é aquele, digamos assim, vou dar um exemplo de uma coisa simples que aconteceu, de um estudo realizado na Inglaterra, num dia em que aconteceu um acidente no metrô de Londres. Aconteceu um acidente no metrô e foram pesquisar os dados, digamos assim, de quantas pessoas estavam no vagão naquele momento e naquele horário. Era um horário de grande movimentação dentro dos vagões e foi constatado que menos da metade das pessoas que costumavam circular naquele horário nos vagões realmente estavam ali. Ou seja, ou as pessoas todas foram avisadas de que aconteceu um acidente, ou todo mundo teve uma sensibilidade, hoje eu vou, ou vou um pouco mais tarde, ou vou um pouco mais cedo, ou eu vou pegar e não vou avião, né? Exatamente. Hoje eu não vou porque não estou afim, estou sentindo Exatamente. mal-estar e acaba desviando daquele acontecimento, né? Isso também é uma prova, digamos assim, forte de que a gente tem uma intuição, a gente tem uma sensibilidade um pouco maior e que a gente intuitivamente trabalha com isso no dia a dia e se faz uso disso. O que acontece, por exemplo, no caso de uma terapia ou de um terapeuta como eu treinei para ser um terapeuta. Ou seja, esses fenômenos ou essas sensibilidades ou essa paranormalidade, ela é treinável. Tem escola para isso? Existem escolas para isso, apesar de existirem poucas escolas e existir pouco reconhecimento da ciência moderna, existem escolas e existe um trabalho bastante profundo nessa área. Sério? Porque
sério. Como tu vê isso, teu trabalho nesse meio? Geralmente, realmente é uma coisa bastante delicada nesse sentido, né? Mas existem já pesquisas e profissionais já bastante renomados, já trabalhando nessa vertente da questão da própria prova de que existe vida após a morte e vidas passadas, né? Um caso que todo mundo deve conhecer é as pesquisas com experiências de quase morte, né? Já existem alguns médicos, tanto no exterior como já hoje no Brasil, fazendo esse tipo de pesquisa, e os relatos são muito vastos. Pessoas que sofreram parada cardiorrespiratória, até com parada cerebral, pessoas que sofreram profundos estados de coma e que depois desses, digamos assim, estados clínicos de quase morte, voltaram e relataram coisas assim que as pessoas pensaram assim, pô, mas como é que esse camarada que estava com uma paralisia cerebral, o cérebro estava sem atividade, ou não estava respirando, o coração não estava batendo, estava em coma, pôde presenciar aquilo que nós estávamos falando aqui, ou o que aconteceu na sala do lado, ou o que aconteceu na família.